Um grupo de pessoas que se reuniu para alterar resultados do futebol brasileiro, pagavam dinheiro para o juiz entregar o resultado que eles combinavam. É claro que quando apareceu a denúncia da máfia do apito, foi uma coisa que afetou a classe inteira, né? Porque o árbitro é sempre chamado de ladrão na cultura do futebol. Daí eu chamei na mesma hora o Rizek e falei para ele que ele ia fazer a matéria da vida dele. E aí o cara faz uma coisa, ou aqueles caras fazem uma coisa daquelas, eles passam uma ideia que o torcedor estava certo, né? Investigações baseadas em escutas telefônicas revelaram a manipulação de resultados para beneficiar apostadores que ganhavam dinheiro em sites proibidos de funcionar no Brasil. Porque também você tem um lado, você tem uma mídia que é esclarecedora, informativa, mas você tem uma mídia sensacionalista. Então aquilo caiu como uma bomba, e onde você ia, tá vendo? Faz parte da máfia do apito. Muito tenso, né? Como é que vai ser? Vários colegas tentando desmentir a matéria, mas muito orgulho, né, cara? Uma matéria importantíssima. Eu sabia que essa matéria poderia ser um marco na minha vida, como acabou sendo mesmo, né? O escândalo da arbitragem veio à tona durante o Campeonato Brasileiro de 2005. O ex-juiz Edilson Pereira de Carvalho, que mora em Jacareí, foi o pivô do escândalo de esquema de manipulação de resultados. Foi a manchete que a revista achou que traduzia bem, que as pessoas rapidamente conseguiam entender do que se tratava, né? Um grupo de pessoas que cooptava árbitros, né? Para adulterar jogos do Campeonato Brasileiro. Então, máfia do apito. Você, quando fala máfia do apito, você já pensa nisso. Pô, uma máfia, né? Tem gente cooptando o juiz. Foi o que a revista pensou para a manchete. 7 de agosto de 2005, domingo, o Vasco enfrenta o Figueirense em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo agora sob suspeita. O espetáculo de cartas marcadas rendia por partida fraudada em torno de R$400 mil para a máfia do apito. A Veja, ela estava segurando a matéria estava pronta há um tempo, porque por algumas razões. Um, que a Polícia Federal, especificamente, entendia que deveria deixar o crime continuar acontecendo para averiguar se havia coisas maiores. A gente estava seguro que não tinha coisas maiores, mas a gente acatou aquele desejo da polícia. E aí a Veja também estava no meio do mensalão, ela achava que tudo bem, o caso também não ia ter uma grande repercussão. A Veja achava, né? Não eu. Sempre achei que esse caso, assim que saísse a matéria, ia explodir. Então a Veja meio que aceitou essa explicação da polícia e não estava com muita pressa para publicar também, porque estava cobrindo o escândalo do mensalão. E aí, como eu contei numa publicação da Placar tempos depois, a gente ficou sabendo que o delegado do caso, eu não sei se é verdade, mas uma fonte me disse que o delegado do caso queria prender o Edilson de forma midiática, descer de helicóptero no centro do campo e prender ele. A gente falou assim, pô, esse cara tá nos passando para trás, né? A gente que levou a denúncia para eles, estamos aqui aguardando. Eu nunca vou saber se isso é verdade ou não, mas diante dessa informação a gente decidiu antecipar não, né? Publicar aquilo que já estava pronto, já tinha um tempo. E aí foi assim que em setembro de 2005 a matéria foi publicada. Esse, sem dúvida, foi um furo especial e foi tratado assim, não só pela direção da Veja, sabia muito bem o que a gente tinha nas mãos, deu com grande destaque, mas a repercussão foi imensa também. Eu me lembro que a matéria, quando a gente estava fechando, aí a revista fazia chamadas, né? As chamadas começavam a circular pelas redes sociais e foi uma coisa como eu nunca vi. Os telefonemas começaram a chegar, ligar a gente de tudo quanto é lugar, assessor da CBF perguntando se o Ricardo Teixeira estava envolvido, presidente Cartola ligando para saber se estava envolvido, todo mundo querendo um pedaço da matéria, querendo ler a matéria, os telefones não paravam, eu tive que tirar, ainda tinha telefone na época, né, mas eu tirei os meus do gancho e pedi para não passarem mais ligação, porque foi uma coisa realmente assustadora, a repercussão foi imensa. Amanhã eu faço um jogo fácil.
Mas não tem jeito, não dá para arriscar árbitros. Amanhã eu faço vários interferências. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Porque amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Pode jogar até os seus carros aí pra gente tirar um pouco de diferença e pra mim e pra você alguma coisa. É um grupo de apostadores que primeiro cooptou o Paulo José Danelon, né, para apitar jogos do Campeonato Paulista daquele ano. O Danelon não conseguiu entregar os resultados para os quais ele recebeu o dinheiro e, pelo menos segundo a minha apuração, como forma de se redimir, indicou o Edilson para o esquema, e o esquema se ampliou com a chegada do Edilson, porque aí envolveu jogos da Libertadores, jogos de Campeonato Brasileiro da Série A. Então foi um grupo de apostadores. Na época os sites não eram legalizados no Brasil e nem tinham essa variedade de apostas de hoje, né? Cartões amarelos, cartões vermelhos, que você pode cooptar um atleta. Então eles cooptavam o árbitro para que o árbitro tentasse manipular o resultado. Eles sempre apostavam nos times que eles achavam favorito para diminuir o risco e pagavam dinheiro para o juiz entregar o resultado que eles combinavam. Só que o futebol é tão instigante que nem sempre o juiz conseguia, né? Mas o objetivo era corromper os jogos. O árbitro, ele é o anticristo do futebol. Ele não vai nunca agradar 100%. Jamais vai agradar 100%. Ele vai sempre agradar um segmento da sociedade, um segmento da arbitragem. Mas ele não vai de maneira alguma agradar 100%. Engraçado porque a arbitragem, poucas pessoas gostavam do Edilson. Ele era um cara muito fechado. O Danelon não. O Danelon era um cara muito querido. Ele imitava o Batoré nas pré-temporadas. Eu acho difícil a gente julgar o motivo. Eu não tenho o direito de julgar o motivo, porque eu também tenho meus defeitos e só eu sei esses motivos. Então eles devem ter o motivo deles. Mas é claro que quando apareceu a denúncia da máfia do apito, foi uma coisa que afetou a classe inteira, né? Como em todo lugar, quando o cara está no auge, o Danelon, ele nunca foi um árbitro de ponta, mas ele era um bom árbitro. Um árbitro nota 6, 7. O Edilson não, o Edilson era um puta árbitro, tá? Não apitava mais que o Loebling, mas ele era um grande árbitro. Mas a repercussão dentro do meio do Edilson foi diferente da repercussão do Danelon. Como ninguém nunca gostava do Edilson, então a reação a ele foi muito mais agressiva. Tá bem, depois que ele isolaram, o Danelon não, o pessoal sentiu mais. Eu não aceitava ser chamado de ladrão no campo. O cara não tá xingando minha mãe, ele nem conhece minha mãe. É a cultura, é cultural. Então quando eu entrava em campo, aí ladrão, tá. Entrou por aqui, sempre aqui. Quando eu estava num lugar, por exemplo, num restaurante, eu nunca admiti um cara me chamar de ladrão. Já arrumei umas treta feia. Vi na mesa, te conheço. Me chama de ladrão. Então, assim, quando veio a máfia do apito, essa agressividade aumentou. Então também ela aumenta uma reação. E você não tinha argumentos para dizer que o cara estava errado. A denúncia chegou por meio de uma fonte muito antiga, mas ela chegou por meio de um telefonema. Essa pessoa eu conheço há muito tempo e ela me ligou no meio de um plantão ou de um fechamento na revista à noite, dizendo que tinha uma coisa para me mostrar e uma fita muito interessante mostrando um juiz da FIFA sendo subornado por uma quadrilha de apostadores. E daí ele botou a fita para tocar para mim por telefone. Ele estava falando de outra cidade e ele botou a fita para eu ouvir. E de fato era uma coisa muito clara, muito impressionante. E aí eu decidi fazer a matéria. Daí eu chamei na mesma hora o Rizek e falei para ele que ele ia fazer a matéria da vida dele. E contei para ele e pedi para a fonte, eu acho que na mesma noite, também tocar a gravação para ele, para o Rizek. A gente lidava com política, né? E dentro da equipe com quem eu trabalhava naquela época, ninguém tinha muita familiaridade com isso, com esportes. Ao contrário do Rizek. O Rizek eu sabia que ele era louco por futebol, sempre gostou. E, aliás, ele só falava nisso nos intervalos lá, né, dos plantões e tal. Então, eu sabia que ele era um cara talhado para a missão, né? Além de ser um bom repórter, ele era aí um fanático torcedor de futebol
e sabia tudo, então não tive nenhuma dúvida que seria ele o repórter perfeito para a matéria. Na verdade, até jogou contra no começo, porque inicialmente a minha reação foi de achar que era mentira, de isso aqui não existe, Thaís. Essa fonte aí é furada, imagina o juiz tá roubando o jogo, isso aí só existe em filme. Nem vamos atrás disso, foi a minha primeira reação, na verdade. Que mostra que no jornalismo nossos erros são do tamanho das nossas certezas, né? A gente não tem que ter certeza de nada, a gente tem que apurar. Nós tínhamos alguns problemas, porque primeiro a gente soube, a fonte me disse que ela não iria disponibilizar essa gravação, ela não poderia disponibilizar essa gravação, porque se ela fizesse isso, ela se exporia de um jeito que ela não poderia. Então, a gente teve que providenciar uma outra prova, né? Com aquela a gente não poderia contar. E logo no primeiro encontro eu notei que o assunto era sério. Aí a minha experiência foi fundamental para entender o modus operandi, a minha experiência em conhecer o mundo esportivo. Depois dessa primeira reação acabou sendo fundamental para decifrar coisas que até o Ministério Público e eventualmente a Polícia Federal tinham uma certa dificuldade, porque era o meu dia a dia por muitos anos, né? A cobertura esportiva, esse meio. Por exemplo, eu tomo a iniciativa de levar o caso para o Ministério Público em São Paulo. E depois sugiro a ela que ela também levasse para a Polícia Federal. E graças aos contatos dela na Polícia Federal, a Polícia Federal foi acionada, entrou no caso também. E ela me guiou, né, na apuração, em coisas que eu nem imaginei que fosse necessário apurar. É uma matéria em conjunto, né, é coassinada, né, assinada por mim e pela Thaís. É uma parceria, né, assim, tudo começou com ela, né. Aí o que aconteceu foi que eu tinha essa fonte na Polícia Federal, que era o diretor da Polícia Federal, um delegado muito competente chamado Paulo Lacerda, que tinha feito o caso do PC Farias. Ele tinha sido grande cara no caso do PC Farias, do impeachment do Collor, ex-presidente Fernando Collor de Mello. E ele era minha fonte fazia tempo. Então, eu fui a Brasília e contei a história para ele, para o Paulo Lacerda, diretor da Polícia Federal naquela época, e pedi a ajuda dele para a gente poder conseguir pegar essa quadrilha. Ou seja, o que estava pedindo era que ele grampeasse legalmente essas pessoas que estavam envolvidas. E, além de um delegado muito competente, ele também gostava muito de futebol, então ele ficou muito entusiasmado com a história e disse que poderia fazer isso. Daí ele deslocou uma pessoa dele em São Paulo para cuidar dessa questão e a gente então teve muita sorte, porque eu acho que em 2 semanas de gravação, ou menos que isso, os envolvidos lá caíram no grampo e a gente conseguiu uma excelente conversa que deixava tudo muito claro. Tudo isso, claro, foi feito com autorização judicial, que foi conseguida lá pelo Ministério Público, que foi outra frente em que a gente atuou, né? A gente pediu ajuda da Polícia Federal e do Ministério Público, que foi quem operacionalizou toda a parte da denúncia e autorização judicial para esse grampo da Polícia Federal, e foi também quem acompanhou toda a apuração junto com a gente. Mas, sem dúvida, o mérito do Rizek foi muito grande e a matéria não teria saído se não fossem as iniciativas dele. Por exemplo, foi dele a ideia de, enquanto as gravações, ou o grampo estava no ar, enquanto eles estavam tentando pegar a quadrilha, a polícia tentava isso, o Rizek propôs de ele, a pretexto de fazer uma matéria muito mais inocente, se aproximar do Edilson e colher, né, um perfil dele, de modo que quando a gente tivesse tudo pronto,
devidamente apurado e fechado, a gente tivesse também como apresentar esse Edilson de um jeito mais íntimo e tal. Então, eu achei que foi uma boa ideia. Ele foi várias vezes com o Edilson falar com ele, entrevistá-lo a pretexto de uma matéria, perfis de juiz e tal. E deu muito certo, que a gente tinha ótimas fotos dele, uma ótima entrevista, um ótimo perfil, e a matéria saiu, então, redonda. Os promotores, eles tinham a transcrição da fita, mas eles estavam, segundo disseram, impedidos de mostrar a transcrição para a gente, de dar a transcrição para a gente. Quando finalmente os envolvidos caíram no grampo, né? Tinha uma transcrição maravilhosa, definitiva, mas os promotores se diziam impedidos de dar isso para a gente, porque, enfim, eles temiam retaliações, vazamento de material de processo. Mas o que aconteceu é que a gente tinha que ter essa transcrição, a gente não poderia dar matéria sem saber o que tinha nessas fitas. E daí eu combinei com o Rizek de que ele iria então visitar os promotores e iria trazer esse texto de qualquer jeito. E o que ele fez foi isso. Ele se encontrou com os promotores de novo reiteraram que não poderiam dar o texto transcrito para a gente, e o Rizek, então, foi lá nessa reunião, estendendo o tempo da reunião e olhando para aquele papel, porque eles mostraram a transcrição para o Rizek, só não entregaram. E o Rizek, então, ele foi lá tentando estender esse encontro, enquanto isso ele ia decorando tudo que estava lá, e daí depois ele correu para o banheiro, ele contou e foi imediatamente escrevendo lá dentro o que ele lembrava e voltou para a redação com o que ele tinha conseguido memorizar. E daí eu confesso que eu fiquei temerosa, né? Porque, enfim, a gente não tinha a coisa material lá. Mas o Rizek disse que ele confiava lá no que ele tinha memorizado. E daí a gente foi nessa, e quando finalmente as gravações, a matéria saiu e depois as gravações, as duas coisas eram idênticas. Então o Rizek fez um ótimo trabalho também nessa situação. Fui para Placar na sequência, né? E era uma forma de entrar em bastidores, mais detalhes que não interessavam a Veja, né? A Veja faz essa matéria, o assunto morre, né? E aí a Placar tinha esse anseio, esse desejo de trazer bastidores, ir além, né? Aconteceu também de ter uma ligação do Edilson para mim, me procurar, que era um fato bem inusitado, né? Com o qual eu abro a minha matéria, inclusive, na Placar. Então, assim, a Placar tentou trazer mais bastidor e tentou cavucar, saber se teria alguma coisa a mais, e como eu sempre achei, né, não tinha nada além. A Máfia da Pílula se fechava em si mesmo, e a matéria acabou trazendo mais bastidores do que exatamente novidades, né? Então, assim, embora essa matéria da Placar não seja algo marcante, como a Máfia da Pílula, ela acabou me dando fontes e o entendimento do que veio acontecer na arbitragem brasileira, medidas que foram tomadas, e uma certa militarização, né? Muitos policiais, militares, principalmente na Federação Paulista, foram trabalhar com arbitragem, foram investigar árbitros, e eu pude conhecer um pouco melhor esse meio também na apuração do dossiê para Placar. Na verdade, como eu não tinha familiaridade, não tenho familiaridade com o esporte, eu talvez não tenha tido a dimensão da importância da matéria na época, né? Por exemplo, eu e o Rizek tão distraídos, a gente nem se inscreveu no Prêmio ESSO e tal. Eu acho que a gente poderia ter tido chances, mas a coisa estava tão intensa naquela época, com tantos casos, com a política fervendo, e a gente nem se preocupou com isso, e talvez a gente tivesse chances de ter ganhado, né? Mas a gente nem se inscreveu. Nós já sabemos que, efetivamente, nós tivemos resultados adulterados de alguma forma no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro que está em curso,
e na Libertadores da América. O artigo 275 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva determina que as partidas cujos resultados sofram alteração em consequência da má-fé do árbitro deverão ser anuladas. Ali já acho que já extrapolaram, tivemos outros interesses para anular a quantidade de jogos que anularam. Não é necessário, né? Eu entendo que você tem erros de arbitragem e erros de arbitragem. O torcedor ele comete um equívoco quando ele acha que o árbitro errou que não deu um pênalti a favor do time dele. Não. O árbitro, quando está mal intencionado, ele segura um time só. Aí é o árbitro mal intencionado. Inteligente no péssimo sentido da palavra. Para não dizer mau caráter. Eu acho que ali não tinha decisão boa, sabe? Ali o campeonato já estava corrompido. Se você decide não anular os jogos, era ruim. Se você decide anular os jogos, é ruim também. Então, diante das decisões ruins, acho que se fez a decisão ruim que fazia mais sentido, que era refazer os jogos, né? Porque uma das ideias à época, não, vamos assistir os 11 jogos e estudar em qual que ele realmente interferiu no resultado, é uma coisa muito subjetiva, impossível de ser feita, né? Então, diante das soluções, todas elas ruins, né? Com 11 jogos corrompidos, eu acho que foi feita a que fazia mais sentido mesmo, ainda que obviamente seja uma decisão injusta para clubes como o Internacional, mas ali não tinha nenhuma decisão que fosse justa para todo mundo. Então, entre todas as decisões, para mim, foi feita a que fazia mais sentido. Mas então você não concordou com a anulação dos 11 jogos atrás? Não. Eu acho que você teria que fazer um estudo bem claro. Mas como é que você vai saber se errou de propósito ou não? Tem que anular tudo. É muito subjetivo. Nós tivemos 2 jogos, por exemplo, desses jogos que foram anulados, que não tiveram nada. Teve um jogo que foi 4-0. E aí quando você anula e joga outra vez, foi 0-0. Então você tem 2 pontos aí jogados, tá? Que influenciam no resultado final, tanto que mudou a classificação. Então assim, eu acho que aí aproveitaram o sistema, de novo, aproveitam uma situação e corrige para levar aquilo que ele queria, não aquilo que foi decidido dentro de campo. Depois, foi a vez do juiz Edilson Pereira de Carvalho. Cercado pelos jornalistas, ele levou um tapa de um torcedor do Corinthians. Isso. Naquela época não tinha uma lei específica para isso. Então ele não tinha como ser punido. Ele foi punido moralmente. Né? Você sai de casa algemado para a Polícia Federal dentro de um condomínio fechado. Você está em todos os jornais, toda a mídia, aparecendo como apareceu, negativamente. Essa punição foi muito grande. Agora, ele não podia ser preso porque não existia nada naquela época. E o desfecho foi mais ou menos aquilo que à época eu já imaginava, pelo que eu conversava com os promotores, fosse acontecer, né? Não era tipificado, havia 2 dificuldades na questão. Não era tipificado o crime de adulteração de jogos, hoje a legislação mudou, inclusive graças ao caso. E também havia uma questão ali de legislação, né? Polícia Federal com o Ministério Público Estadual, havia um conflito ali que poderia ser explorado pelos réus e acabou essa junção de coisas levando a não punição, né, real dos envolvidos na esfera da justiça, né? Porque todos de alguma forma pagaram, principalmente os árbitros, né, que foram excluídos para sempre do esporte. Então eu acho que assim, o problema todo... Uma coisa é você responder para a sociedade, que é difícil. Responder para a família é muito mais difícil, mas responder para você é complicado. A hora que você está sozinho, você bota a cabeça no travesseiro, você olha e fala, o que eu era e o que eu fiz com a minha vida. Você não consegue perceber que um juiz está roubando o jogo só porque ele errou aqui e errou ali. O Márcio Rezende cometeu o erro principal daquele campeonato, que foi o pênalti no Tinga, e nunca se descobriu nenhum indício de que ele estivesse fazendo aquilo por corrupção. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Erros de arbitragem são erros até que se prove o contrário, né? E o Edilson, pelos erros que ele cometia, nunca foi acusado de ladrão, só pela apuração. Então você precisa de apuração e não de observação. Acho que é o grande legado que fica. Você acredita que pode haver algum outro escândalo de arbitragem em algum outro dia? Está acontecendo todo dia, jogadores aí, você viu a máfia jogo vendendo resultado, por que não pode aparecer árbitro? Não sei. Eles só pegaram a máfia do apito porque os caras só tinham 1 ou 2 sites. Começaram a jogar muito pesado.
Você aposta R$1.000 hoje no jogo. Você acha que a Betano está preocupada que você apostou 1.000 vai ganhar 2.000? Agora, aposta 50 mil, 100 mil no jogo. E aí, eles começaram a cruzar os resultados, as informações dessas apostas pesadas no Brasil. Porque é o mesmo time? Não. São os mesmos jogadores? Não. É o mesmo árbitro? É. Se naquela época estava acontecendo e ninguém percebeu, nem eu, e achava que era um absurdo fazer acusação, com certeza, podem existir várias máfias do apito, só que hoje as máfias são diferentes. Você não vai cooptar um juiz para roubar um jogo porque é muito risco dele não conseguir. Você vai fazer coisas mais seguras. Você vai cooptar um atleta para tomar cartão amarelo, você vai cooptar um jogador para ceder escanteio no minuto tal, né, ou uma defesa para ceder X cruzamentos. Com a proliferação dos sites de aposta e a possibilidade de você apostar em qualquer coisa, se tornou muito mais difícil você conseguir coibir isso, né? A vantagem é que com os sites legalizados, ao contrário do que era naquela época, hoje os sites, quando notam um volume incomum de apostas, eles avisam as autoridades, né? Então, digamos, tem um volume incomum que não é usual de apostas que o jogador vai levar um cartão amarelo. Isso chama a atenção das autoridades. Naquela época, como os sites não eram legalizados, eles perceberam que que todo jogo apitado pelo Edilson tinha um volume comum de apostas. Então ele deixou de cotar os jogos do Edilson. Você passou a ter 9 jogos cotados, né? Em vez de 10 por rodada, por exemplo. Mas ele não avisou, porque ele estava operando ilegalmente no Brasil. Então hoje você tem esses mecanismos, assim como aumenta o risco de manipulação, tem esse mecanismo que torna a fiscalização bem mais plausível, né, do que era naquela época. Mas sinceramente eu não vi assim uma mudança de paradigma e assim, acho que é difícil uma matéria conseguir fazer isso, né? Ela impactou o campeonato, mas dizer que ela impactou a imprensa esportiva, quem impacta a imprensa esportiva é o Nelson Rodrigues, o Mário Filho, né, com uma carreira gigante, o Armando Nogueira. Eu acho que essa matéria não tem esse peso de impactar a nossa profissão. Ela impactou a minha, especificamente, mas dizer que ela impactou a nossa profissão, eu acho que seria exagero da minha parte. A matéria A Máfia do Apito foi capa da revista Veja em 23 de setembro de 2005. Após meses de investigação, Rizek e Oyama revelaram o maior escândalo de arbitragem da história do futebol brasileiro. A edição vendeu mais de 218 mil exemplares em banca, sendo a 9ª revista mais vendida de 2005. André Rizek retornou ao jornalismo esportivo. Hoje é âncora do Seleção Sport TV, do Grupo Globo. Thaís Oyama também deixou a revista Veja, e seu extenso currículo ainda contou com o Grupo Globo, Jornal Folha de São Paulo e TV Cultura. No total, 11 partidas do Campeonato Brasileiro apitadas por Edilson foram anuladas, resultando em uma total mudança na classificação final. Considerado mentor da máfia do apito, o empresário Najib Fayad se tornou réu em ação penal. Mas o processo foi suspenso por não se caracterizar como crime. As fraudes esportivas só foram tipificadas no país em 2010, com o Estatuto do Torcedor. As ações penais contra Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon também foram suspensas, mas ambos foram banidos do futebol.